Salve brasileiros! Certamente vocês já viram a grande vergonha que o acadêmico do Tucuruvi passou perante a comunidade internacional e, claro, mais uma vez envergonhando o povo brasileiro. Agora, bora falar um pouco sobre Dom Pedro? Salve, salve monarquistas, salve, salve brasileiros. Vamos agora falar de um tópico bem sério, tá bom? Essa atrocidade que aconteceu no carnaval, né, e não passou despercebido, né, diga-se de passagem, a escola acabou sendo rebaixada, né, mas isso nos traz uma pauta muito importante. Isso nos mostra o quão precário está o nosso sistema de ensino. O quanto os brasileiros estão, de fato, inteirados, né, sabem da nossa história e o quanto eles valorizam a nossa história. Pegaram o maior brasileiro de todos os tempos e cuspiram em cima dele. O humilharam mais uma vez. Sim, mais uma vez. Tá? O maior estadista que o nosso Brasil já teve, aquele que dedicou mais de 50 anos da sua vida em prol de servir a nossa nação e foi enxotado do Brasil, humilhado, né, por uma vez, agora mais uma vez é ridicularizado e humilhado. Não, os indígenas não viam o imperador Dom Pedro II como uma figura, né, grotesca, como algo que devesse ser combatido. Dom Pedro II ele tinha o título, para quem não sabe qual era o título do nosso imperador, né? Dom Pedro II era Sua Majestade Imperial pela Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Quando a gente fala de unânime aclamação dos povos, significa de todos os povos. Se Dom Pedro II e se a instituição monárquica fosse visto como algo nocivo, como esse monstro que a escola nos mostrou na avenida, ele não seria detentor da unânime aclamação dos povos. Ele era respeitado e amado por todos os povos. Tanto que o golpe republicano não teve a participação do povo, o povo não queria, o povo não sabia. Foi algo que foi feito de madrugada, às 3 horas da manhã, baseado em duas fake news. Tá? Sim, desde aquela época já existia fake news. Claro que não tínhamos o termo fake news. Né? Na época eram mentiras, falácias, né? Boatos. Hoje classificamos como fake news. Primeiro, quem decretou o golpe republicano, Marechal Deodoro da Fonseca, ele não era republicano, ele era monarquista. Era amigo de Dom Pedro II. Mas há aquela elite que queria decretar a república na época inventou duas fake news. A primeira, que o governo do Visconde de Ouro Preto havia decretado a prisão do Marechal Deodoro da Fonseca. Isso gerou grande aflição. Né? 2 dias depois, outra fake news, que Dom Pedro II havia nomeado Gaspar Silveira Martins, que era um desafeto do Marechal Deodoro para ser primeiro-ministro. Por que era um desafeto? Porque Gaspar havia conquistado, né, o coração da baronesa do Triunfo, que era vamos dizer, um amor, né, não correspondido do Marechal Deodoro. Então, se valendo da dor de corno que ele tinha, né, que o Marechal Deodoro tinha, a República surgiu, baseado em mentiras, falácias e deturpação. Família imperial que dedicou a vida a servir a nação, que dedicou a vida à luta contra a escravidão na época. Não, Dom Pedro II não foi um abolicionista tardio, ele dedicou a vida. A Lei Áurea não foi o único ato para acabar com a escravidão. Veio desde a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Sexagenário, Lei do Ventre Livre, dentre outros atos que o imperador, ao longo da sua vida, veio fazendo, até que culminou na Lei Áurea, né, a abolição total da escravatura. E não, a escravidão não foi culpa da monarquia, era um mal da época, a gente não pode cometer um anacronismo. Os Estados Unidos nunca foi uma monarquia e teve uma escravidão. Né? E a abolição abrupta da escravidão nos Estados Unidos causou uma guerra civil com mais de 200 mil mortos. E Dom Pedro não queria isso para o Brasil. Tá? Então, um estadista que dedicou mais de meio século em servir a nação brasileira e foi enxotado do Brasil como se fosse um criminoso, né, envergonhado, com tanta como é que eu posso, ingratidão que recebeu, né, foi morrer no exílio, né, na França. E depois que morreu, o governo republicano nem queria que ele recebesse honras. Né? Teve até uma questão lá que o governo republicano disse que isso era uma afronta para a República, enterrar ele com honra de chefe de Estado, sendo que ele era simplesmente detentor, né, da Grande Cruz da Legião de Honra Francesa. Então ele já, só por isso ele recebia também honras. Enfim, então a República, desde aquele tempo, humilhou aquele que dedicou a vida a servir a nossa nação. Aquele que falava todos os idiomas indígenas, desde o tupi até os demais. Eu não vou saber aqui todos. Para você ver o quão
envolvido com o seu povo ele era. Ele não era apenas amado e respeitado pelo seu povo, mas ele também amava e respeitava o seu povo. Ele falava a língua que o seu povo falava, né? E ele tinha a unânime aclamação dos povos. Então dizer que essa era uma visão de que o índio tinha da instituição, não. O índio pode ter essa visão hoje da república, mas ele não tinha essa visão da coroa, da monarquia. Bom, então eu vi alguns vídeos, sobretudo de uma moça vendo essa situação lá na avenida, dizendo, olha, que orgulho, que orgulho. Não, gente, isso não é uma situação para se sentir orgulho. Isso é uma situação para sentir vergonha, tá? Vergonha de cuspir mais uma vez naquele que mais se doou para o desenvolvimento da nossa nação, para aquele que dedicou a vida ao desenvolvimento e, claro, à proteção do povo, e foi ridicularizado, foi humilhado, foi usurpado e mais uma vez está sendo motivo de chacota, está sendo humilhado, tá? Não só ele, como os seus descendentes, né? E, claro, o povo brasileiro mais uma vez é motivo de chacota, né? Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de vergonha.